Caiu a conexão aqui, mas já estamos de volta. Acontece, ao vivo acontece. Esperando a Roseli aqui. Vamos ver o que a gente consegue chamar ela aqui. Fazer um bate-papo bem legal aí sobre basquete. A Roseli está aqui. Então vamos adicioná-la. E aí ela vai aceitar o convite e a Roseli estará ao vivo conosco aqui já já. Olá. Olá, Roseli, obrigado. Primeiro, obrigado aí por ter aceitado o convite. E que honra, você acabou de me falar que é a primeira live, gente. Boa tarde, Guga. Gustavo, né? Gustavo, Guga. É a Isso. primeira live que eu participo. Então, é um prazer estar aqui, batendo um papo essa tarde com você, né? E fazendo aí, né? Essa primeira experiência de live. Ah, obrigado. Espero que não te traumatize, né? Não seja muito ruim a ponto de você desistir das outras, ó. Não, não. Mas, Vai ser tranquilo, tenho certeza. não, com certeza. Obrigado aí por ter aceitado o convite. A Roseli, para quem não conhece, claro que muito mais gente conhece ela do que me conhece, né? Eu deveria estar falando no meu currículo, mas eu vou falar ela que é a estrela da live, né? Jogou na seleção brasileira, medalha de ouro no Pan-Americano de 91, campeã mundial de 94, medalha de prata em Atlanta 96 e só em Olimpíada, né? Tô certo, né, Roseli? Não falei besteira ainda não, né? Não, tá certo, tá seguindo certo, o currículo tá certo. Então tem esse é de Araraquara, né? Araraquara que interior de São Paulo tem muita tradição, né? A gente sabe de Franca, no basquete. Então eu queria que você começasse aí, a gente sempre dá uma enroladinha, você que está fazendo live pela primeira vez, a Ellen está aqui, ó, a Ellen também, só companheira Isso, né? de A Ela é minha basquete. comadre, né? A Ela é minha Ah, comadre. legal! Ah, não É, a sabia. gente Gente, a gente não, desculpa, é que eu vou falar que já estão saindo os comentários aqui. A gente vai tentar falar, mas para as pessoas não acharem que a gente é mal educado, ou o Rafa Zimmermann está falando, às vezes não dá para a gente ler todos os comentários, tá? Então não achem que eu sou mal educado, ou a Roseli é mal educada, não é nada disso. A gente simplesmente vai batendo papo e às vezes não consegue ler os comentários de todo mundo, tá? Pô, que legal a história com a Ellen, eu tô vendo ela aqui, minha comadre, ó, muito, muito legal, né? Isso, E... a gente jogou junto muito tempo, né? Logo quando eu Uhum, cheguei em Piracicaba, eu saí de Araraquara com 12 anos, né? E fui para Piracicaba, que era a Unimep, né? Então, uhum. chegando lá, eu conheci a Ellen lá. Então, a gente ficou amigas, né? Eu tenho um filho, então ela falava que era madrinha do meu filho Felipe, que mora nos Estados Unidos hoje. Então, por isso que a gente fala que é comadre, né? E ela tem um filhinho lindo agora, o Pedrinho, e a gente leva essa amizade até hoje. A gente não se vê sempre, mas nós somos amigas. Ah, legal. Então, o seu filho é meu vizinho aqui. Também moro aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Não sei onde ele mora exatamente, mas eu moro em Orlando, aqui nos Estados Unidos. O Felipe mora em São Francisco. Tá morando em São Então Francisco. é do outro lado dos Estados Unidos. Não tem problema não. E Ellen, se quiser participar aqui também com a gente, ó, por favor, só. Acho que a Roseli também não se importaria de tê-la aqui também. Se quiser, a gente coloca ela aqui também para fazer uma junção aí, meio que Com, né, com de todo certeza. mundo aqui. Mas, Não me enfim. importo, não. Então tá ótimo. Então você falou um pouquinho do início da sua carreira, né? Você começou saiu de Araraquara, foi para Piracicaba, E e aí você chega à seleção com quantos anos? cheguei à seleção com 16 anos, né? Então, eu saí da Araraquara aqui, eu tinha 12 para 13. Cheguei em Piracicaba, já tinha um super time lá, já treinava a Paula, a Nádia, Ruth. E aí, eu fui para a categoria de base, mas logo já comecei a treinar com a adulta, a equipe adulta. Então, com 16 anos, foi a minha primeira convocação. Marilena me levou para a seleção, né? E foi uma experiência incrível, porque eu assistia ela pela televisão. Aí cheguei lá, já fui treinar com a Paula, com a Nádia.
com a Janete, com a Ruth, e depois logo já fui para a seleção. Então, assim, minha ida para a seleção foi precoce, né? Apenas com 16 anos, mas eu tive uma carreira juntamente com essa geração de ouro, né? Que na década de 90 ganhou todos os títulos internacionais. Então, assim, foi uma carreira de 10 anos na seleção, mas foi no período que foi mais vitorioso, né? Então, assim, é um orgulho para mim ter podido jogar com essa geração, né? Fazer parte dessa geração de ouro e ficou marcado na história do basquete feminino. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a minha primeira live que eu fiz nessa pandemia foi com a Alessandra, né, companheira de Eu vocês vi. na seleção. Foi muito legal. A gente ia falar 1 hora, acabou falando quase 2. A gente ficou batendo papo aqui, muito legal. E assim, para você, não sei se você conhece esse meu projeto, a Ellen também, eu sou jornalista esportivo, tenho obsessão por resgatar a história do esporte, né? Eu acho que a gente mora num país tão sem memória, né, em relação às nossas conquistas aí, eu não falo nem só do esporte, falo de várias outras coisas, mas a gente não vai entrar nesse viés aqui, a gente vai se resumir aqui ao mundo esportivo, e eu tenho aqui, enfim, trocentos mil jogos de futebol, basquete, vôlei, tênis, e tenho jogos inclusive eu passei para a Alessandra, estendo o convite para você, para a Ellen, se quiser, depois ela me contacta aqui. Se vocês não tiverem os jogos, eu tenho Brasil, Estados Unidos e Brasil e China do Mundial, tem os jogos do Pan-Americano de 91, tem jogo da Olimpíada de 96, enfim, eu posso mandar isso para vocês, tem problema nenhum, fiz isso com a Alessandra e tenho feito isso com vários que têm feito aqui as lives com a gente, e é o que eu sempre falo para eles, né? Eu falo, cara, vocês fizeram a história, eu só estou tentando que ela fique viva aqui na memória de todo mundo. Então, por isso é que a gente está chamando, e sempre que eu tenho oportunidade, por isso que eu brinquei com a Ellen falou quantidade de espectadora, mas eu já vou dizer para ela que ela não vai fugir de mim por muito tempo, não, Ellen. Depois eu vou te adicionar, Vai ser a vou próxima. marcar vou marcar uma. Amanhã eu vou conversar, por exemplo, com o Cadum do basquete também, do esporte de vocês. Então a gente está fazendo esse trabalho de tentar manter vivo, né, um pouquinho a história. Foi o que a Ellen falou aqui, o Brasil não valoriza os seus esportistas que fizeram história, é exatamente isso. Então eu sei que eu sou um grãozinho de areia, né, nesse universo, mas a minha parte, pelo menos, eu tento fazer. Tá? E, bom, já falei demais, a gente veio para escutar a Roseli, não a mim. E aí eu queria que você falasse, então, assim, do grande conquista, né? A seleção brasileira tinha sido medalha de prata no Pan-Americano de 87, não tinha perdido para os Estados Unidos, e aí chega em Havana com só 5 seleções, mas com os Estados Unidos e Cuba disputando a medalha junto com o Brasil, né? E aí o Brasil ganha de todo mundo ali na primeira fase, consegue uma semifinal mais tranquila, né, entre aspas, né, com o Canadá, ganha de Cuba na final, e aí tem aquela, né, cena icônica do Fidel Castro lá, brincando com a mira laser e se recusando a entregar a medalha para Paulo Hortência, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho desse Pan-Americano, que foi a primeira grande competição também que você, né, participa com, aí eu falo com Vila Olímpica, né, a Vila Pan-Americana, né, mesmo com uma proporção menor, né, já é uma grande experiência. Né? Com certeza, Gustavo. Foi minha primeira experiência, assim, né, de um campeonato com essa importância. Então, a gente ficou, assim, na Vila Olímpica, né, na Vila Pan-Americana, um pouco menor do que a Vila Olímpica, mas eu era muito jovem ainda, né, então, assim, eu tinha 18 anos, né, nessa época, 18 para 19 anos, não, 19 não, eu tive meu filho com 19 para 20 anos, o Felipe. Então, depois que o Felipe nasceu, que foi em 91 Pan-Americano, que eu fui para o Pan-Americano. Então, eu já tinha 20, 21 anos nessa época, mas era jovem, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. Eu jamais esqueci, né, na final, quando o Fidel entrou dentro daquele ginásio, né, que para nós era uma pessoa assim que a gente achava que nunca iria lá assistir a final, né, com toda a história, né, dele, né, dentro de Cuba. Então ele chegou lá, eu lembro que a gente estava aquecendo, e aí a gente viu o ginásio inteiro, né, ficando todo mundo em pé,
E a gente não sabia o que era, né? Porque aqui, assim, geralmente quando chega o presidente, a gente vê um monte de coisa. E todo mundo, né, em reverência, né, ao comandante, como eles falavam, né? Ficou todo mundo em pé. E a gente perguntou quem que era e falaram que ele estava chegando no ginásio para assistir o jogo. E depois do jogo, né, daquela final, né, brilhante, onde a Paula e a Hortência brilharam mais uma vez, mas nós tivemos uma equipe muito, muito unida ali, né? Cada um fazendo a sua função, né? Todo mundo ajudando no que era chamado, né? Então, assim, foi um momento muito importante que iniciou, né, os outros títulos que Uhum. vieram. Então, a gente teve ali a Marilena, a Heleninha ali na seleção com a gente, né? E ali todo mundo fez seu trabalho muito bem feito. E aí deu que a gente foi campeão pan-americano, ele foi lá entregar a medalha pra gente. É uma imagem que ninguém esquece, né? Então, assim, eu Uhum. ando aqui por Araraquara e se tem uma imagem que as pessoas lembram é essa, né? Do Fidel entregando a medalha, brincando com a Paula e com a Hortência. Então, são coisas que ficam gravadas na nossa memória e eu vivi isso muito cedo, né? Então, eu era muito jovem ainda, mas eu tive a oportunidade de viver isso daí e foi minha primeira experiência de vila, né? E depois, em Uhum. 92, eu fui Uhum. cortada, né? Não sei se eu fui cortada na Olimpíada de Barcelona. Eu treinei com a equipe toda dia. Um dia antes da viagem eu fui cortada. Eu não fui para Barcelona e depois eu fui em 96 em Atlanta, que a gente foi vice-campeã Uhum. olímpica. Então, assim, eu só tenho que agradecer todas essas experiências. Acho que até mesmo o corte serviu Uhum. para fazer com que eu treinasse mais, que eu tivesse mais vontade de na próxima Olimpíada fazer parte da equipe, né? Então, assim, às vezes as coisas ruins vêm num momento que você aprende para quando chegar o momento certo. Acho que o momento certo era para mim estar em Atlanta e foi o que aconteceu. Não, sem dúvida, né? Tem essas. Algumas coisas vêm para o bem, né? Não era o momento de, por qualquer razão, de você estar ali. Enfim, e veio quando veio, né? Veio para conquistar aí as medalhas que a gente sempre sonhava, né? E eu acho muito legal, eu posso falar por mim, assim, eu sempre fui um fanático por esporte, né? Tanto é que me tornei jornalista esportivo por isso. Então eu chegava ao cúmulo, Roseli, por exemplo, de Olimpíada, ou Pan-Americano, quando eu estava em faculdade, não na escola, que aí a mãe não deixava fazer isso, né? Mas em faculdade, já que você já é mais dono do seu nariz, eu dizia que eu tirava 2 semanas de férias, eu ficava em casa assistindo tudo, e as pessoas, eu lembro da Olimpíada 2000, eu estava fazendo educação física lá no Rio de Janeiro, e eu sumi da faculdade, por exemplo, para assistir a Olimpíada de madrugada, varar a noite inteira. E as pessoas perguntavam, mas que não, eu fui para Sydney. Eu fui para Sydney, viajei, e não fui nada, né? Fiquei em casa, e na volta, cadê? Você não trouxe, não, minha mala extraviou. Não, minha mala extraviou, não chegou. Enfim, era De uma só certa desculpa para maneira você poder. foi. De uma certa maneira Exatamente. você foi, né? Exatamente. Mas muito Então, assim, não, é sensacional porque eu sempre acompanhei. Então, esse Pan-Americano eu lembro muito de eu ter assistido na Bandeirantes, que era quem dava maior ênfase, né, o a essas Luciano do competições Vale, né? pan-americanas. Isso, O Luciano Luciano do do Vale Vale. é uma pessoa que a gente, assim, acho que o basquete feminino deve muito, né, ao Uhum. Luciano do Vale, porque ele contagiava as pessoas, né, com a narração dele. Ele fez com que as pessoas Uhum. realmente se voltassem para o basquete feminino, para outros esportes também. Mas como a gente viveu muito Uhum. próximo ali dele, então a gente deve muito a ele, porque ele narrava com uma paixão que contagiava as Uhum. pessoas. E ele narrou esse, como os outros, né, de uma forma brilhante e sempre com muita paixão. Então as pessoas se apaixonaram pelo basquete feminino. Isso aconteceu também no Mundial na Austrália, né? A gente foi para a Uhum. Austrália, era de madrugada os jogos. Aí no início, só a nossa família que assistia, né? E sabia que a gente estava lá, então só a família que assistia. E aí ele começou a narrar os nossos jogos, a gente foi ganhando os jogos, as pessoas foram vendo, né, que realmente o Brasil tinha chance. E eu acho que com a narração dele fez com que as pessoas começassem a acordar de madrugada para assistir os nossos jogos, porque antes a gente só acordava de madrugada para assistir o Ayrton Senna, né? E ele fez
com que o Brasil pôs fogo, né, numa torcida brasileira, chamando para o basquete feminino. Então, ele foi muito importante para a nossa geração, para o basquete feminino, e é uma coisa que a gente não esquece. Ele já faleceu faz tanto tempo, mas eu vejo que não só eu, mas as outras meninas também fazem questão de falar do Luciano Vale, porque foi uma pessoa muito importante para o basquete feminino. Sem dúvida, Para sem você dúvida. ver, E, ó, Gustavo, como o papel de vocês é importante, né? O papel de jornalistas, né, de narrador é importante, né? claro. Não, entendo perfeito. Eu vou dizer que, assim, a gente ontem estava até brincando, né? Que você tem o Gustavo no sobrenome, meu nome é Gustavo. Eu falei, a gente é praticamente da família, então eu era da família, por isso que eu acordava cedo para ver os jogos em 94, tá vendo? Descobri a razão É de eu ter verdade. acordado para assistir. A Cíntia está perguntando, a Cíntia Luz aqui está perguntando, como é que você vê a situação do basquete feminino hoje em dia? E a gente vai abrindo, eu sei que não tem um script certinho, né? A gente vai falando das conquistas, mas à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai colocando aí para você. A Cleide está mandando, a Cleide Leone está mandando beijo, enfim. Então, como é que você vê a situação do basquete feminino hoje em dia? Mandar um beijo para a Cleide. Cleide, um beijo. A Cleide é uma torcedora que está sempre em todos os jogos, todos os campeonatos. Ela vai no aeroporto. É uma fã que acompanha muito, então merece nosso carinho. Mandar um beijo para a Cleide. E a resposta para a Cíntia, eu vejo com preocupação, né? A gente sempre tem que ser otimista, né? Pensar que as coisas vão melhorar. Mas a Cíntia, eu treinei com a Cíntia também, né? A gente pegou a seleção juntas, né? E eu vejo assim que nós, o basquete feminino, eu vejo que falta para mim, né, no meu ponto de vista, falta a inclusão de ex-atletas, né? Tanto como técnicas, como na CBB, né? Então, assim, eu vejo a falta dessas ex-atletas são importantes, porque as ex-atletas que se prepararam, que estudaram, elas têm, além da experiência de quadra, elas têm se preparado. Então, eu vejo sinto a falta dessas ex-atletas, estando ali no meio, tá ajudando, porque, assim, o ex-atleta, ele tem um olhar diferente das situações. E o que preocupa, eu acho que é a nossa, né, trabalho de base, trabalho de iniciação, é um trabalho que preocupa. Geralmente é um trabalho que não dá visibilidade, né, os patrocinadores não querem, né, mas é um trabalho onde tem que ser feito com o maior respeito, com maior organização, planejamento, competência, porque é daí que vão sair nossos futuros atletas. Eu acho que a nossa base, nossa iniciação, ficou um tempo no Brasil esquecida, e agora a gente está sofrendo as consequências, né? A nossa geração parou, a geração que veio depois também tá parando, e a gente não vê uma perspectiva muito à frente. Muitas meninas saindo do país para irem estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade. Então, é uma situação preocupante. Mas, Gustavo, eu gostaria muito de ver minhas ex-companheiras trabalhando na CBB, administrando as seleções. Eu acho que isso daí, além de ser espelho, né, porque é uma geração que tem vários ídolos, eu acho que daria um olhar diferente. Eu falo isso por mim. Hoje eu sou coordenadora de esportes aqui do município de Araraquara, né? Então, assim, eu vejo, por eu ter sido atleta, ter passado por dentro de quadra, quando os técnicos vêm me falar as coisas que eles necessitam, eu sei o que eles estão falando, né? Então, eu acho que isso daí, o basquete feminino ajudaria muito. A gente tem a Adriana lá na seleção, né? A Adriana na seleção, mas eu acho que tem muito mais meninas, muito mais ex-atletas que poderiam estar contribuindo esta quadra com o basquete feminino. Concordo em gênero, número e grau com você. A Alessandra, inclusive, falou sobre isso, né? Falou sobre mais ex-atletas serem melhor aproveitadas na gestão da CBD, em seleções de base, e o que você falou é exatamente isso. Base, as pessoas acham que o atleta nasce pronto, né? É claro que tem um talento ali que você tem, que a Ellen tinha, que a Hortência tinha, que é um talento, mas esse talento foi lapidado, foi trabalhado
por professores, por treinadores. Então, assim, sem trabalho árduo, não adianta que o mais talentoso do mundo, em alto nível, a gente está falando, não vai chegar. E aqui a gente está fazendo uma projeção de seleção em alto nível, né? Enfim, outra coisa que me entristece muito, né? Eu sou do Rio, mas eu morei há um tempo em Valinhos, ali perto de Campinas, e o enfraquecimento, né, dos jogos escolares. Dali a gente tinha grandes até dos jogos do interior, que inclusive passava na Bandeirantes, né, jogos do interior. Essas competições eram celeiros importantíssimos, né, para surgirem novos atletas. A Ellen está concordando com tudo aqui, o esporte escolar, no contraturno, enfim, é realmente isso que você está certíssimo. A Ellen tem o trabalho dela lá, né? Em Vinhedo, né? A Ellen tem o trabalho dela lá, em Louveira, de Jundiaí, ela tem o trabalho dela ali, mas é o que a gente está falando, trabalhar com a base, além do não dar muito foco, é um trabalho árduo, né? A pessoa tem que gostar de ensinar. O basquete é um esporte difícil de ser ensinado e de ser aprendido. Eu agradeço por ter tido professores, né, que me ensinaram com paciência, né? A Heleninha, Marilena, o próprio Onofre, que é um técnico meu, que foi o primeiro técnico meu que era da Quara, né? Então, assim, categoria de base é muito amor, você tem que ter muito amor e tem que gostar do que você faz. Porque, às vezes, você vai formar o atleta e, quando ele estiver no auge, ele não vai estar mais com você, né? Então, é um trabalho de entrega, mas que é um trabalho necessário. E se a gente não tiver um olhar para isso, a gente vai ter muita dificuldade de fazer com que essa geração um dia alcance o que a gente alcançou ou chegue próximo, né? Sem dúvida. Eu tenho minha experiência própria de ter sido ex-atleta, não como vocês, nunca fui campeão mundial pan-americano, mas joguei tênis, né, infanto-juvenil, cheguei a jogar até contra o Guga, a gente tem mais ou menos a mesma idade, e eu era, né, professor de tênis no Brasil também. E é isso, esse trabalho de base, às vezes você faz, e assim, não é só formar um atleta melhor, é formar um cidadão melhor, mais consciente, né? Formar o menino para a vida, né? Eu acho que tudo isso está interligado, e a gente tinha muita dificuldade, porque às vezes a gente tinha um garoto que estourava, e o garoto vai agradecer a todo mundo, menos a você, que passou lá anos e anos, e lembra de você. Então, é exatamente isso que você falou. É muito difícil. Eu tive aqui em Araraquara um projeto social, né? Projeto Roseli de Basquete. Ele durou 5 anos, de 2010 a 2005. Então, passou 300 meninas por esse projeto, tinha polos na periferia, né? E, assim, a gente vê, é o que você falou, a gente não formou só atletas, né? Porque dessas 300, poucas continuaram jogando. Sim. Mas muitas que eu encontro na rua hoje, eu vejo que o projeto fez diferença na vida delas. São mulheres já casadas, trabalham, algumas se formaram em pedagogia, em educação física, e o que é mais legal, Gustavo, elas falam que têm vontade de voltar a trabalhar no meu projeto, né? Se eu tiver esse projeto novamente, olha, eu quero voltar e ajudar você a ajudar a formar novas meninas como eu fui formada. Então, isso dá uma satisfação muito grande. Nós temos aqui em Araraquara uma menina que saiu depois de mim, que é a Mariane Carvalho, que está jogando nos Estados Unidos, está fazendo universidade, se formou agora, deve estar retornando para o Brasil agora em julho. Mas, então, depois da Roseli, da Deise, a Deise, não sei se você lembra, Deise Macarrão, né? O apelido dela era Macarrão. Nós duas que saímos aqui de Araraquara, ela já foi para a seleção, mas não seguiu tanto tempo como eu. E depois veio a Mariane, né? Então, assim, quanto tempo, né? Quase 30 anos, 3 jogadoras, né? Mas é importante que esse trabalho seja feito, né? Para que a gente consiga, da quantidade, tirar a qualidade. E a gente precisa expandir o basquete feminino pelo Brasil, né? Fazer com que mais meninas estejam praticando basquete e que, com isso, a gente consiga tirar um montante maior de meninas, né? Então, eu acho que para esse trabalho todo, eu acho que falta a presença das ex-atletas, né? Isso daí, eu não sei se todas gostariam
né, de estar envolvida nisso, mas as que gostariam ter a oportunidade e a chance de poder fazer esse trabalho, né? Fazer a nossa modalidade crescer. Sim, sem dúvida, né? Cada uma tem o seu interesse, às vezes uma não quer exatamente isso agora, mas quem puder tem que ser melhor aproveitada. O Wagner está fazendo uma pergunta interessante, eu só não peguei o sobrenome dele, que passou muito rápido, mas é o Wagner. O que poderia ser feito para o esporte escolar ter apoio, né? Eu, por exemplo, moro nos Estados Unidos, e aqui a gente sabe, você tem falado o tempo todo, escola, high school, universidade, né? A gente não tem clubes aqui, eles saem dessas faculdades, escolas, para o profissional, né? Um sistema diferente que funciona, que permite o estudo ao lado de praticar esporte. Não, com a estrutura do Brasil, o que pode ser feito para o esporte escolar ter mais apoio? Eu acho que assim, a nossa situação aqui no Brasil é uma situação difícil, né? Eu acho que a gente tem que fazer com que envolver os professores de educação física, que é os professores que estão lá na escola diretamente com aquela massa de alunos, fazer com que esses professores tenham interesse em dar o esporte corretamente, né? Que é difícil, é um trabalho, a gente já tentou fazer isso aqui em Araraquara. Alguns aderiram, outros não, então a gente tem que contar com esses poucos que aderiram, né? Que têm vontade, capacitá-los de uma maneira que eles vão ensinar o esporte como tem que ser feito, e fazer essa parceria, né? Com o clube, com as federações, com a escola, né? Capacitar esses professores de educação física, para que a criança lá dentro da escola ela já tenha essa motivação, esse aprendizado para fazer o esporte. E aí ela escolher qual esporte ela vai querer fazer, né? Então aqui a gente fez isso nas escolas, deu muito certo, né? Eu sei que a Ellen também faz um trabalho, ela vai na escola, leva os professores do projeto dela para dar aula na escola, e esse é o caminho, né? Sem a escola, a gente não vai conseguir progredir nesses projetos de basquete. Então, a gente tem que ter a parceria dos diretores, parceria dos professores de educação física, e fazer com que eles estejam motivados para nos ajudar nesse projeto. E a escola é o principal, né? Onde estão todas as crianças, e onde dali a gente conseguiria tirar a quantidade que a gente gostaria, né? Então, eu acho que essa parceria com a escola é fundamental. Sem dúvida. A Ellen está até falando aqui que não tem mais esporte na escola, está tudo muito voltado para o lúdico. Eu já saí da escola tem tempo, né? Também os cabelos brancos já não enganam, mas é o que a gente tem visto aí todo mundo reclamar. Roseli, vamos falar um pouquinho agora do Mundial de 94, seguindo aqui nossa crônica. A gente vai voltar a abrir para perguntas daqui a pouquinho, está muito legal o bate-papo, mas vamos lembrar um pouquinho o Mundial de 94. O Mundial de 94, vocês passam, eu até brinquei isso com a Alessandra, né? Vocês tiveram algumas finais antes das fases finais, né? Porque vocês acabam perdendo para a Eslováquia na primeira fase, e aí tem que ganhar o jogo da Polônia, né? Se não ganha da Polônia, não passa. Então é praticamente uma final dentro do torneio, uma final antes da final. Na segunda fase, vocês perdem para a China, e aí tem que ganhar da Espanha, senão não vai para a semifinal. Né? Então, assim, né, em ordem cronológica ali, a partir da segunda fase, são 4 finais seguidas, né? Porque vocês perdem para a China, aí tem que ganhar da Espanha, são 3 finais seguidas, né? Tem que ganhar da Espanha, pegam os Estados Unidos na semifinal, que era o bicho-papão, que a gente vai falar um pouquinho, e aí volta a pegar a China na final. Então são 3, pelo menos, finais seguidos. Como é que foi essa pressão de ter que ganhar esses jogos? Mesmo o primeiro lá que vocês perderam para a Eslováquia, ter ganhado a Polônia, como é que o grupo, né, assimilou essas finais antes das finais? Eu acho que assim, o nosso grupo era muito. Tinha 3 grupos juntos, né? O grupo da Hortência e da Paula, 3 gerações, eu falo. Da Hortência e da Paula, que já vinham há muito tempo aí nessa caminhada de buscando esse título. Depois tinha o intermediário, que era eu, a Ellen, a Adriana, né? E depois tinha o grupo da Alessandra, da Leila, que eram as mais novas, né? Grupos próximos, mas 3 gerações diferentes. Então, ali a gente sentiu, sim, a pressão, principalmente as mais novas. Eu acho que as mais velhas também, mas de uma maneira diferente, né?
porque elas já estavam aí nessa caminhada, mas todo mundo sabia, perder um jogo, tem que ganhar o outro, a pressão é muito grande, ainda mais no Mundial, né? Então, assim, a gente foi degrau a degrau, vivendo um dia de cada vez, né? Então, perder um jogo, pôr a cabeça no lugar, se preparar para ter que ganhar da Espanha, aí ganhou da Espanha. Então, assim, eu acho que o grupo chegou ali num ponto de maturidade que fez com que aguentasse essa pressão, né? A pressão sempre vai existir para o atleta de alto rendimento, né? Essa pressão sempre vai existir, ele tem que aprender a lidar com essa pressão. Quanto mais ele aprende a lidar com isso, mais os resultados vêm. E a gente tinha ali a Hortência e a Paula, que são duas atletas que são fenomenais, né? Tanto dentro de quadra como fora, como também para trabalhar esse momento nosso, né? Porque todo mundo nervoso, todo mundo ficou. Mas eu acho que foi muito bem trabalhado, de uma maneira que a gente conseguiu passar sem maiores traumas, né? Mas foi um momento assim, como você falou, 3 finais dentro de um campeonato que nos preparou para a final maior, né? Exatamente. Então, assim, 3 finais que nos preparou para a final maior, né? Então, quando chegou na final mesmo, a gente já tinha vivido tudo quanto é tensão, e aí foi ali que foi uma coisa assim, ficou todo mundo emocionado, né? Porque o time parecia que estava jogando por música, né? Apesar de toda a dificuldade. Não, com certeza. A Tainá tá dando parabéns aqui pela nossa live. A Nena Ortiz, influenciando da Roseli, orgulho da cidade, ó. Que isso, hein? A Roseli vai sair prefeita de Araraquara qualquer dia. Você também, até você aí dos Estados Unidos falando isso. Olha, me convidaram para ser candidata a vereadora, né? Mas prefeita ainda não. Eu queria, Gustavo, eu queria responder para o Zimmermann, Rafael Zimmermann. Ele fez a pergunta no início. Ele foi um dos professores do projeto social, né, Roseli de Basquete, que a gente tinha aqui em Araraquara. Então, é um rapaz que gosta muito de esporte, muito dedicado, o Rafael Zimmermann, não sei se ele está aí ainda. E ele está, se eu não me engano, ele perguntou se eu tinha interesse em ser técnica, né? Então, assim, eu já tive essa experiência, já trabalhei com equipes de base, né? Com sub-15, sub-14, já trabalhei. E tive a experiência de ser assistente técnica do adulto aqui da cidade de Araraquara mesmo, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com a base, né? Já trabalhei no meu projeto social, iniciação, bem iniciação mesmo. Pegar aquelas meninas que não sabiam nada, e nunca tinham visto uma bola. Então, já trabalhei. Agora, hoje, eu acho que eu vivo assim um outro momento, né? Não falo que eu não posso voltar a ser técnica. Se um dia eu voltar a ser, seria para a base, né? Para meninas mais novas, que eu gosto desse trabalho. É um trabalho, como eu falei, cansativo, árduo, mas é um trabalho que eu gosto. Mas hoje eu me vejo nesse momento de administrando o esporte aqui em Araraquara, é uma coisa que eu gosto muito. Tenho ajudado bastante a equipe do César Araraquara, né, que é o basquete feminino. Então, assim, eu me encontrei nesse papel de gestora, de fazer com que as meninas deixem tudo pronto para que elas entrem na quadra e se preocupem só em jogar. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Dia de jogos, eu fico no ginásio, eu vou para a secretaria 8 horas da manhã e fico o dia todo, só saio de lá quando acaba o jogo, né? Então, assim, é uma coisa que me dá prazer, fazer com que as coisas funcionem, que a quadra esteja em ordem, que elas estejam bem para jogar, chegar e jogar. Então, hoje eu falo que se um dia eu voltar, seria com a base, né? Mas hoje eu me vejo, gosto muito desse papel de gestora, de estar organizando tudo para que o espetáculo aconteça. Legal, legal. Não, o pessoal está perguntando aqui, eu não vi quem foi, tem que voltar aqui. Eu lembro a pergunta, mas eu vou procurar quem foi. Foi a Cleide. Perguntando no PAN ficou marcante a presença do Fidel, como a gente já comentou. E no Mundial, qual foi o fato que mais te marcou lá no Mundial? Foi ter que jogar contra a chinesona lá de 2003? Como é que era o nome dela? Agora me fugiu o nome dela. A Zeng Xia. Zeng Xia, exatamente. Me fugiu o nome dela aqui. Eu confesso assim, que ela chamava atenção, né, pelo tamanho, a gente ficava olhando assim, admirado, né?
pelo tamanho dela, ela se movimentava, né? Corria. Então, assim, isso foi uma coisa marcante, né? Porque ela já era uma jogadora conhecida, né? E o tamanho dela realmente assustava, né? Assim, a gente ficava olhando no aquecimento, ela passava perto da gente, a gente ficava olhando. Mas, assim, foram várias coisas, né? A gente foi fazer alguns amistosos antes, a gente foi para Tasmânia, né? Ficou num hotel lá, a gente conheceu o bichinho da Tasmânia, que todo mundo tanto falava, né? Demônio da Tasmânia. Então a gente viu, a gente teve o problema dos tênis, né? De ter que pintar os nossos tênis, que teve que pintar nossos tênis de preto. Eu não me lembro se foi nessa viagem aí, mas assim, foram várias coisas, né? Que aconteceram, mas acho que tudo cooperou para o bem, né? Então, assim, mas com certeza, ter jogado com a contra, né, a Zenguexia, foi uma coisa marcante, né? Porque eu acho que depois dela, eu não sei se tem mais alguém que tenha o tamanho dela ou maior, né? Mas, assim, é uma das coisas marcantes do Mundial, com certeza, ter feito essa final com a China e ter jogado contra ela. A Ellen tá falando que a panturrilha da Esteira é o tamanho da perna dela. É verdade, é verdade. A gente comentava muito isso, ele tem uma boa memória. A gente comentava muito isso, ficava olhando, ainda a Ellen brincava, né, com a perna, que a Ellen tem as perninhas finas, e a gente brincava muito com isso, é verdade, Ellen. Muito bom, muito bom. E deixa eu só te fazer uma outra pergunta só sobre o Mundial. Vocês perdem para a China, como a gente falou na segunda fase, né, e aí reencontram a China na final. O que mudou em termos de estratégia do Miguel Ângelo? Eu uma vez entrevistei o Miguel Ângelo, também quando eu trabalhava na Rádio Manchete, que como eu sou polivalente, eu trabalhei em futebol, tênis, até boxe eu já comentei na minha vida. Então, como eu tinha esse passado de assistir tudo, os caras me botam para... Tem entrevista com o nego que joga bolinha de gude, vai o Gustavo fazer. Tem entrevista com basquete, vai o Gustavo fazer. Então, assim, foi uma entrevista muito legal que eu fiz com o Miguel Ângelo na época, tem uns 4, 5 anos mais ou menos, e eu te fiz essa pergunta, mas eu queria que você contasse para o pessoal que está aqui na live, o que houve de diferença em planejamento, em termos táticos, enfim, de estratégia, o que mudou da derrota para a China para a vitória na final com a China, contra a mesma China? Eu acho que assim, o time perdeu, né? E aí foi ver os detalhes, né? Por que da derrota, né? Então, assim, perdeu, não abaixou a cabeça e foi estudar o time da China, ver quem fazia diferença ali, aonde a gente podia explorar, né? Então, acho que foi esse estudo da equipe da China que fez com que a gente conseguisse a vitória. Então, assim, ver os pontos fortes que eles tinham, que elas tinham, os pontos fracos, onde a gente poderia explorar o nosso jogo rápido, nosso jogo veloz, os contra-ataques. Então, tudo isso levou em conta. Às vezes a gente tem uma derrota, como a gente teve antes, né? E essa derrota nos prepara para a final, como eu falei. Então, assim, foi um estudo da equipe realmente, né? A gente olhou aquela equipe como uma equipe possível de ser vencida, apesar da derrota, mas que a gente tinha alguns pontos a serem melhorados, né? E esses pontos foram explorados nesse jogo da final e fez com que a gente ganhasse. Acho que a defesa, um dos pontos era a defesa sobre a Zenguexia, né? Que fazia, assim, a diferença pelo tamanho. Então, assim, todo mundo se dedicou, a Alessandra, as meninas se dedicaram em fazer com que ela não conseguisse fazer tantos pontos, né? E o nosso ataque, o nosso contra-ataque, que é uma marca registrada do Brasil com essa geração. Então, assim, aquelas derrotas que você tira lições, né? Você perde, mas você não sai derrotado, né? Você tira lições para quando você encontrar aquela equipe novamente, você conseguir vencer. Foi o que aconteceu. E a gente teve pouco tempo para isso, né? Não teve muito tempo. Então, assim, o time. E a gente, quando tem uma derrota dessa no Mundial, geralmente você não consegue dormir, né? E ali você já fica fazendo né, uma estatística de tudo que aconteceu, o que fez errado, o que podia melhorar. No próximo jogo nós vamos fazer isso. Então, acho que foi esse estudo da equipe chinesa que fez com que a gente entrasse com confiança, sabendo que era possível sim uma vitória. E foi o que aconteceu.
Beleza. E aí, pra gente, eu já estou dando uma acelerada, porque a gente já está aqui nos últimos 20 minutos da live, senão vão Claro. cortar a gente aqui, por isso que eu estou dando uma acelerada aqui. Na Olimpíada de 96, ao contrário do que aconteceu no Mundial, vocês já chegam ao lado dos Estados Unidos como uma das grandes favoritas, né, campeãs mundiais. Vocês passam sem susto, né, apesar de um jogo que não foi muito bom na estreia contra o Canadá, né? A Alessandra até falou sobre isso. Foi um dia que o jogo de vocês não encaixou, era um adversário que vocês deveriam até ganhar com relativa facilidade, e o jogo foi duro ali até, né, o segundo final. Né? Do primeiro jogo da estreia, né? Sempre tem um peso, né? Claro, claro. Mas vocês passam de maneira invicta até chegar à decisão contra os Estados Unidos, né? E aí a Teresa Edwards dá algumas entrevistas, né, que elas não iam perder para vocês de maneira nenhuma, porque elas tinham na cabeça a dancinha, a comemoração que vocês fizeram na semifinal lá do Mundial, depois que ganharam dela. Então, assim, eu vou dividir a pergunta em duas. Primeiro, eu queria que você explicasse para o pessoal o que foi a comemoração, e eu tenho certeza, a Alessandra falou isso, e conhecendo vocês, eu tenho certeza que não foi... Vocês foram só comemorar, como ganhei dos Estados Unidos, gente. Bicho papão, né, do basquete. Como é que eu não vou comemorar? Claro que eu vou. Né? Mas as americanas levaram para aquele lado que esportista pega muito isso. E a gente se pega em alguns detalhes, né, para fazer o time. Olha lá, elas estão comemorando ganharam da gente. Não vão mais ganhar da gente, não. Não vamos deixar essa dança acontecer de novo. Não sabe que isso acontece, né? Não tinha como. Se você falasse que não ia comemorar, a gente dançou e dançou muito, né? Uma alegria enorme, porque a gente sabe o contraste que é investimento nos Estados Unidos, investimento no Brasil. A gente sabe tudo que a gente passou, a gente treinou meses, né? Então, assim, a gente dançou muito, né? Foi muito comemorado e com razão. E elas guardarem isso é normal, porque também a gente, também quando perde e a gente vê outra equipe dançando, a gente guarda, né? Fica na memória como foi a reação daquela equipe. E aí já fica com aquilo remoendo na cara. Da próxima vez não vai ser dessa maneira. Então, acho que acredito que elas fizeram a mesma coisa. Eu fui para os Estados Unidos agora em janeiro e eu fui na Universidade de São Francisco. E eu não vou me lembrar o nome dela agora. Uma das técnicas da universidade, ela jogou nessa equipe, né, das Olimpíadas. Eu esqueci o nome dela. Eu tirei uma foto com ela, tem no meu Facebook. E ela falou exatamente isso, né? A gente relembrando esse jogo, ela falou que elas tinham um respeito muito grande pelo Brasil, que elas sabiam que era a única equipe que podia vencê-las, né? Apesar de elas estarem jogando em casa, como elas já tinham perdido no Mundial, então elas sabiam que a gente era a única equipe que podia vencê-las, que elas tinham um respeito muito grande com a nossa equipe, e que essa final das Olimpíadas, 96, ela foi um recorde de público no basquete feminino. Tinham 67 mil pessoas dentro do ginásio, e ela falou que ela acha que até hoje não bateu ainda, né, esse público, né? Então, para você ver o quanto a nossa seleção internacionalmente, ela ganhou respeito, né? Porque foram decisões, né? O Pan-Americano, depois veio o Mundial, e quando a gente chegou nas Olimpíadas, a gente já era considerado os melhores, né? Então, esse respeito dos Estados Unidos, elas guardarem nossa comemoração Mundial e já virem para as Olimpíadas preparadas, porque elas não queriam ver a dança de novo, né? Mas eu vejo assim que essa final a gente perdeu, mas eu falo que é uma medalha de prata que tem o gosto de ouro. A gente perdeu nos Estados Unidos, a gente jogou de igual para igual, né? E a gente sabe o investimento que é, a diferença que é, lá é outra cultura, as crianças já nascem batendo bola, né? E a gente conquistou, chegou ali próximo, né? Mas eu acho que a gente ganhou respeito, né? Delas e de toda a comunidade internacional do basquete feminino. Legal. E qual a sua grande lembrança assim da Olimpíada? E nem digo em termos de jogo, não. Aí a gente
conversou no início sobre a Vila Pan-Americana. Eu tenho mania de chamar Vila Olímpica do PAN, é Vila Pan-Americana. Vila Pan-Americana, e aí a Olimpíada, você falou, não foi em Barcelona, né? Então foi a primeira Olimpíada que você foi. Imagino eu, né? Ainda, lógico, não fui atleta, mas imagino o mundo que é lá dentro. Então, assim, qual a sua lembrança? Tem alguma curiosidade? Vocês foram assistir jogos de outros atletas que estavam competindo? Como é que era essa convivência lá na Vila Olímpica? Então, eu lembro que a gente dormia pouco, eu dormia muito pouco, a Hortência também dormia pouco. Eu lembro que, se não me falha a memória, eu fiquei num quarto que era conjugado, né? Era duas num quarto, mas esse saía, tinha uma sala, aí tinha outro quarto, e eu fiquei com a Janete. A gente conversava muito durante a noite, né? Porque o sono, a gente com aquela adrenalina, com aquela tensão, a gente não dormia. Então, a gente saía muito. Tinha um trenzinho na vila, porque a vila era muito grande, então tem uns trenzinhos que andavam na vila. E a gente saía à noite, ficava ali no McDonald's comendo lanche, que ele ficava aberto a noite toda. Então ali a gente encontrava os atletas que também estavam ali, também que não conseguiam dormir, né? Então a gente conversava, a gente encontrava os atletas, principalmente do basquete, seleção norte-americana, acabavam os nossos jogos. Então, teve alguns jogos que a gente acabou, eles estavam ali sentados, esperando para o jogo deles. Então, a gente ia ali, tirava foto, né? Era um momento que a gente tinha. Mas assistir jogos, a gente não tinha muita oportunidade de sair para ir assistir o jogo, porque a gente tinha os treinos, né? Tinha nossa preparação. Então, a gente conseguia ver alguma coisa nos jogos antes do nosso, ou nos jogos após, até a gente tomar banho, até fazer o exame de doping. Então, a gente ficava um tempo ali no ginásio, né? Então, a gente acompanhava os jogos dessa maneira. Mas são coisas assim que a gente não esquece jamais, né? Coisas marcantes. Você está ali na vila com a nata do esporte, porque nas Olimpíadas só chega a nata, né? E você olha para trás, quantos países você não deixou para trás, né? Quantos você... Porque até você chegar lá, então, assim, realmente, você quer viver aquilo ali intensamente. Se bobear, você não dorme mesmo, você fica o dia inteiro acordado, para não perder nada, né? Mas, assim, as Olimpíadas para nós foi muito marcante, sendo vice-campeã, então, e você tá ali na Vila Olímpica é um sonho que todo atleta tem, né? E a gente conseguiu realizar. Então, assim, eu acho que a nossa geração, essa geração, a década de 90, foi uma década especial, uma seleção extremamente talentosa, extremamente dedicada, treinava muito, não caiu nada do céu, a gente treinava muito, a gente se dedicava. E a gente tinha a diferença que a gente tinha os campeonatos muito competitivos, né? Então, se você for lembrar, a gente tinha cidades que eram rivais, o ginásio cheio, tinha Sorocaba, tinha Jundiaí, tinha Piracicaba, a gente fazia aquelas finais lá no Ibirapuera, né? No poliesportivo, aquele ginásio do lado do Ibirapuera, que é um pouquinho menor. E aí a gente vê aquelas caravanas de ônibus saindo das cidades para ir assistir a gente. Então, assim, era um momento muito especial do basquete e, infelizmente, hoje a gente não vive isso, né? A gente tinha grandes patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores assistiam os jogos. Eu lembro que, assim, lá em Piracicaba, a gente tinha o nosso diretor, né? A gente tinha que pedir ingresso para a família, porque se não chegava na hora, não tinha, porque o ginásio estava lotado. Então, a gente tinha um campeonato muito forte interno, com as americanas que vieram para cá, com as europeias, né? Então, assim, a gente tinha um campeonato muito forte. Quando chegava na seleção, era um trabalho de ali apenas, assim, arrumar os detalhes, né? A parte física a gente treinou muito, né, com o Hermes, né, que foi nosso preparador físico. Então, assim, eu vejo que foi uma geração muito especial, tanto no talento, como no trabalho dentro de quadra, como no campeonato interno que a gente tinha aqui, que era muito forte. E a gente brinca muito, Gustavo, que assim, a gente olhava, tinham 5 atletas na quadra, o banco, as 12 que estavam no banco, era tudo de alto nível, né? Então, assim, a gente treinava, a Ellen lembra disso, a gente treinava em Piracicaba, eu tinha 13, 14 anos, já treinava com a equipe adulta. Então, a Maria Helena colocava toda a equipe juvenil sentada e ela ia chamando quem ela precisava, né? Então, assim, o nosso juvenil jogou um ano sem perder. Eu, a Janete, a Ellen, a Adriana, a Cíntia.
Então, assim, tudo isso contribuiu, né? Era muito competitivo e eram assim, não eram uma ou duas jogadoras, eram as 12 que tinham nível para jogar. Então, isso aí fez com que a seleção conseguisse os títulos que conseguiu. Sem dúvida nenhuma. Galera, a gente infelizmente tá chegando aí na parte final. Eu tô cronometrando. De vez em Falei quando você me muito, olha ali né? olhando. Você me olha olhando para ali, não é falta de interesse em você, não. Eu tô olhando o reloginho ali para poder ver o tempo. Pelas minhas contas aqui, a gente tá. Sabe que jornalista não sabe fazer conta direito, né? Mas a gente está com 56 minutos aqui. Então eu já queria já começar a agradecer a todo mundo que nos viu aí, a pessoal que participou, a Cíntia, a Ellen, enfim, a Cleide, o Wagner, o Zimmermann, e eu quero deixar a palavra aí com você, para você se despedir dos seus fãs, que ninguém veio me ver, veio todo mundo te ver. Isso, acho que só a minha mãe entrou aí numa hora, mas já deve ter saído, enfim, mas eu só queria lembrar o pessoal que esses jogos aí e esse trabalho que a gente está fazendo, eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Gustavo Roman, tá? Quem quiser acompanhar lá, todos esses jogos, os que eu posso postar no YouTube, que o YouTube tem negócio de direito de imagem, de fibra, então o que eu posso botar eu posto lá, e não faço isso para ganhar dinheiro, né? É só para manter viva a memória lá, enfim, do esporte. Então, por exemplo, os jogos do Mundial já estão lá, da Olimpíada eu vou tentar postar em breve. Quem quiser assistir de novo essas relíquias, só chegar lá, que será muito bem-vindo. Então, já de minha parte, já vou agradecer a todo mundo e vou deixar aqui com a Roseli para agradecer demais a você. Esquecendo de agradecer a você também, né, Roseli? Pelo amor de Deus. Obrigado pela participação. E, ó, microfone é seu aí para você se despedir dos seus fãs aí. Então, Gustavo, queria agradecer a todo mundo que participou, a Tainá, minha sobrinha, o Rafael Zimmer, a Cleide, a Ellen, a Cíntia, né, a Nena Ortiz. Eu vi, acho que o Daniel entrou, o Daniel Aft, que é o nosso técnico aqui do César Araquara, né? Então, assim, queria agradecer a todo mundo, dizer que o esporte, para mim, é tudo ainda, né? Não jogo mais, mas eu respiro esporte 24 horas. Então, assim, é um prazer estar falando de esporte. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Vou te seguir, sim, no canal para ver os nossos jogos. Com esse pandemia que está acontecendo no Mundial, né? As TVs reprisaram nossos jogos, né? A Sport TV reprisou nossos jogos, tanto no Mundial, no Pan-Americano, nas Olimpíadas. Então, é muito bom a gente assistir e parece que a emoção, ela volta toda, né? Então, foi muito bom. E dizer para todos que a gente continue trabalhando pelo esporte. Você, como jornalista, nós, como ex-atletas, acho que a gente deve muito para o esporte, né? E eu acredito que o papel do esporte é fundamental pós essa pandemia, né? As pessoas estão sofrendo muito, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu acho que o esporte tem um papel importante, né? De ajudar as pessoas a voltarem, né, a ter uma vida com qualidade, né, fazer exercício físico, que é importante, e dizer que tudo isso vai passar. Eu creio em Deus, tenho fé que as coisas vão passar, as coisas vão melhorar, e que a gente vai se encontrar ainda nessas quadras da vida, e que a gente continue lutando pelo nosso esporte, continue lutando pelo basquete, que a gente seja otimista, trabalhe, e que a gente tenha oportunidades de fazer com que o nosso esporte cresça. Então, um beijo no coração de todo mundo, muito esporte, muito basquete, e vamos ter fé que tudo isso vai passar. Show de bola. A Marta entrou aí no meio para o fim aí, ó. E A também, ó, Marta, um entrou beijo, aí. Marta. Todas minhas ex-companheiras, eu tenho muito carinho por todas, porque nós vivemos momentos muito especiais juntas, né? Então, assim, a gente conviveu muito tempo junto, é mais do que a nossa própria família. Então, eu tenho um carinho muito grande por todas. A gente não consegue se encontrar sempre, mas hoje tem o WhatsApp, a gente tem conversado pelo WhatsApp, e eu tenho um carinho muito especial por todas mesmo, e dizer a todos que as vidas negras importam, né? A gente está vendo um momento difícil de racismo, e no esporte também, a gente achou que isso não ia chegar no esporte. Então, acho que o preconceito, o racismo é um mal que tem que ser tirado, né?
e a gente sofre muito com isso, né? Nessas últimas semanas, com essas notícias que aconteceram. Então, dizer que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? E lembrar sempre que vidas negras, né, importam sim. E eu tenho muito orgulho de ser negra, tenho muito orgulho de ter jogado com atletas negras como a Marta, como a Ruth, a Leila, a Alessandra, e que a gente possa continuar levando essa bandeira aí, que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos em primeiro lugar. Sem dúvida nenhuma. Não tem nem o que completar no que você falou. Obrigado aí, então, Ellen. Vou te perturbar depois, vou marcar uma com você também. E só passando para o pessoal que está vendo aqui, amanhã às 17 horas, então, a gente tem live aqui no meu Instagram com o Cadum também do basquete, ele jogou com o Oscar e com o Marcel. Na quinta-feira, às 18 horas, tem live com a Fernanda Venturini. Na sexta-feira, às 18h30, a gente vai ter live com o Vitor Sérgio Rodrigues, que é comentarista de futebol. E na segunda, sábado e domingo, eu dou um descansinho para mim e para vocês, porque vocês não deve ser fácil me aturar todo dia aqui. E segunda-feira, a gente volta às 18 horas com uma live com o Zenon. O Zenon que foi jogador do Corinthians, jogou com o Casagrande, Sócrates, jogou no Guarani. Essas são as próximas lives aí, mas a gente vai continuar fazendo aí, tentando, na medida do possível, resgatar um pouco das histórias aí, da história e das histórias, né, do esporte brasileiro e mundial. Cada um perna de pau. Eu vou falar isso aí amanhã. Tá bom? Roseli, obrigado do fundo do coração aí. E o que você precisar, qualquer projeto que você precise, quiser alguma ajuda, a gente pode fazer pouco, mas o que a gente puder fazer, você tem meu total apoio aí. O que você precisar, é só avisar. Tá bom? Obrigado você, viu? Um beijo, muito obrigado. Minha primeira live, você foi o que me estreou nas lives. Tá bom? Obrigado, viu? Bom trabalho para você e sucesso. Obrigado para todos nós. Abraço a todos. Já subiu aqui o reloginho, temos 15 segundos. Abraço, então. Beijos a todas. E até amanhã, então, às 17 horas. Gente. Abraço, meninas. Abraço, Ellen. Comadre, Leide, tchau, tchau. Um beijo para todos. Se cuidem. Fiquem em casa, isso é importante. Fiquem em casa, se cuidem e fiquem em casa.